Eu vou fazer a primeira leitura do enunciado e depois a gente tenta interpretar esses gráficos. Vamos lá. A figura 1533A, que é essa figura aqui, ela é um gráfico parcial da função de posição, x de t, de um oscilador harmônico simples com uma frequência angular de 1,20 radianos por segundo. A figura 1533B, essa aqui, é um gráfico parcial também da função velocidade v de t, correspondente. As escalas dos eixos verticais são definidas por x1 igual a 5 cm e v1 igual a 5 cm por segundo. E aí ele está querendo saber qual é a constante de fase, né, do MHS. E ele também me informa aqui, ó, a função de posição, que é uma função que a gente consegue em qualquer formulário aí de livro de física. Vamos interpretar o gráfico então. Aqui no gráfico de posição, nesse ponto aqui, não dá para, talvez não dê para observar muito bem, mas perceba que aqui é uma linha mais escura. Aqui é o centro do gráfico, tá? Então aqui é o zero. No eixo X aqui é o zero. No eixo Y, aliás. E ele está me dizendo que aqui no X1 vale 5 centímetros. É só a gente contar as linhas, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada linha aqui está subindo 1 centímetro. E aqui é onde corta o meu gráfico, ó, onde a reta corta o meu gráfico no eixo Y, está valendo então quanto? Está valendo 2 centímetros. Então meu X vale 2 centímetros nesse instante t. A mesma interpretação aqui para o gráfico de velocidade. Aqui é o zero do eixo Y, tá? Aqui vale 5, aqui vale menos 5. Onde que a minha reta está cortando o gráfico no eixo Y? Nesse ponto aqui. Cada linha aqui, né, vale 1. Só que percebe que aqui está abaixo do zero, então a velocidade é negativa, tá? Só para atrapalhar um pouquinho no cálculo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então a velocidade nesse instante t, em que o x está valendo 2 centímetros, a posição está valendo menos 4 centímetros por segundo. Esses são os dados que a gente consegue extrair do gráfico. O enunciado ele também está me fornecendo a fórmula da posição em qualquer tempo. E ele está querendo saber justamente qual é essa constante de fase aqui, ó. Como que eu vou descobrir isso? Para eu descobrir a constante de fase, eu vou ter que dividir a minha velocidade pela minha posição. Eu tenho que dividir, na verdade, a minha fórmula de velocidade pela fórmula de posição. Sendo que a fórmula de posição, o enunciado já me deu. O x é igual ao x máximo cosseno de ômega t mais a constante. Isso tudo aqui está dividindo a minha velocidade. A velocidade, eu vou encontrar a fórmula da velocidade se eu derivar uma vez a função de posição. Logo, a minha função de velocidade vai ser menos x máximo vezes ômega vezes seno, porque é derivada, né, de ômega t mais a constante de fase. Perceba que aqui, ó, eu tenho uma divisão de seno por cosseno. Isso aqui é uma tangente. Então eu vou fazer uma operação algébrica aqui para reduzir essa fórmula e deixar ela mais fácil de trabalhar. Tudo isso aqui
tudo isso aqui, eu transformo na fórmula. V sobre x vai ser igual ao ômega tangente de ômega t mais a constante de fase. Com essa fórmula eu vou conseguir, isolando a constante de fase, responder o que o exercício está me questionando. Quem é o meu V? Minha velocidade, que foi indicada ali no gráfico, é menos 4, dividido por x, que é 2. O ômega foi dado no enunciado, vale 1,2 radianos por segundo. 1,2 vezes a tangente do próprio ômega, que é 1,2 ou 1,20, né? O zero aqui não vai fazer diferença. Vezes o t mais a constante de fase, que é o que eu quero descobrir. O tempo é zero, logo 1,20 vezes zero vai ser zero também. Então eu vou obter aqui menos 2, né? Menos 4 dividido por 2, menos 2, vai ser igual a 1,20 tangente da constante de fase. Esse meu 1,20 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo, logo menos 2 dividido por 1,20 vai ser igual a tangente da constante de fase. Para descobrir então agora quanto vale a minha constante de fase, eu jogo na calculadora científica, na função inversa da tangente, arco tangente de menos 1,66. Logo, eu descubro que a minha constante de fase vale menos 1,03 radianos.